Boa noite, pessoal. Prazer em tê-los conosco. Aqui quem fala é Roberto Dotti Capelli. Sou cientista capilar, tricologista, terapeuta capilar, visagista pela Universidade Anhembi Morumbi. Estamos aqui nessa noite junto com vocês, aqui nessa página maravilhosa, para compartilhar um pouco do conhecimento das ciências do cabelo humano. E quando falamos de ciência do cabelo humano, nós falamos de várias ciências que englobam essa ciência única. E uma delas é a tricologia. Na semana passada nós fizemos uma exposição inicial falando sobre o que é a tricologia. E nós vamos iniciar hoje fazendo um pequeno resumo do que nós falamos na semana passada para aqueles que não puderam assistir. E depois vamos entrar da continuidade ao assunto que nós havíamos proposto, ok? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode fazer a pergunta e nós vamos estar respondendo, se não hoje, tá? Mas na próxima aula nós procuramos fazer as respostas. Alguém fez uma pergunta sobre óleos essenciais, tá? Na aula passada, e não esqueci, tá? É que na próxima aula nós vamos falar sobre os óleos essenciais, então eu não vou responder hoje para não ficar repetitivo. Então na próxima quarta-feira nós vamos entrar sobre as questões dos óleos essenciais e os tratamentos que são realizados com relação a situações do couro cabeludo e da haste capilar, ok? Então por isso que eu não vou responder hoje, ok? Então, você também, por gentileza, compartilhe, tá bom? Compartilhe aí, nos ajude, tá bom? Vai ser bem legal. E nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento para poder trazer a você uma excelência ao seu trabalho, ok? Nós sabemos que hoje o cabeleireiro, ele não é mais apenas um aplicador de produtos, ele não é apenas um mão na massa, no sentido de realizador de coisas mecanicamente falando. O cabeleireiro, hoje, ele tornou-se um cientista, ele tornou-se uma pessoa que ele tem que ser expert em várias áreas, ele tem que ter um conhecimento vasto de cosmetologia, de tricologia, de visagismo, cortes, questões com relação à saúde do cabelo, do couro cabeludo, como vamos falar hoje. Então, tantas ciências que envolvem a questão do cabelo, que envolve a nossa função de cabeleireiros. Então, nós nos tornamos um cientista hoje, onde nós temos que, quando nós falamos cientista, falamos no sentido daquele que pesquisa, daquele que analisa várias áreas do conhecimento, tá? Que busca essas áreas do conhecimento, ok? Então nós vamos fazer um pequeno resumo, tá? Um resumo rápido do que nós falamos na quarta-feira passada, ok? Se o vídeo estiver bom, o áudio estiver bom, dá um joinha pra gente, ok? Pra gente poder estar acompanhando aí, tá? Então nós falamos o seguinte, que a tricologia, ela na realidade é uma ciência, tá? Que ela deriva-se da dermatologia. A dermatologia, ela trabalha muito com as questões da pele e dos seus anexos, tá ok? Porém, a tricologia, que tem o seu início por volta de 1902, a sua formulação, ela tem um direcionamento mais específico ao cabelo, ao folículo piloso e também às suas bases de formação, tá ok? As questões da pele, tá ok? Então, ou seja, trabalha com a haste capilar e também, consequentemente, com o couro cabeludo. Pele no sentido de couro cabeludo, que é o que interessa a cada um de nós, ok? Então, nós falamos que a palavra tricologia, ela vem do grego trikós, tá certo? Que significa fio ou pelo, tá? E que logia vem do grego logos, que é estudo ou tratado. Então, tricologia é o estudo do fio, o estudo da haste, tá ok? Quer do fio, quer do pelo. E com esse foco, tá? Nós falamos também, aqui vai ser um pouco rápido, tá? Que é só um resumo do que falamos na aula passada, tá bom? Falamos também que existem várias áreas de atuação que usam o conhecimento da tricologia como base das suas pesquisas, das suas atuações, ok? Então nós falamos o quê? Que a parte de cosmética e de suprimentos, elas trabalham com o conhecimento tricológico, por quê? Porque elas trabalham na formulação, tá certo? De substâncias, de ativos e de produtos, no caso cosméticos, tá? E de nutrição, que vão suprir, que vão ser ferramentas para poder nos ajudar a sanar os problemas do cabelo e couro cabeludo. Então nós vamos observar o quê? Que a tricologia, na realidade,
ela serve como base para outras áreas atuarem, todas buscando o quê? O bem maior, que é recuperar o couro cabeludo e o cabelo. Então a tricologia, ela não age sozinha, tá certo? Ela precisa de toda uma ferramenta por trás dela para poder ter um resultado legal. Então nós vamos ter na parte de suplementos, nós vamos ter os polivitamínicos, nós vamos ter as vitaminas direcionadas ao fio, que nós sabemos que o nosso corpo, ele precisa de vitaminas, todo o nosso organismo ele precisa de vitaminas, minerais, proteínas e assim por diante. Porém, existem algumas que são mais específicas para o cabelo e para as unhas. E as empresas, então, acabam formulando polivitamínicos que são direcionados a recuperar essa fragilidade da formulação, da formação do cabelo e consequentemente, das unhas também. Mas no caso, foco no cabelo, tá? As questões dos fármacos, né? As indústrias farmacêuticas, elas trabalham muito justamente nas questões das pesquisas e desenvolvimento de produtos, que nós citamos na aula passada, alguns, como por exemplo o finasterida e o minoxidil, tá? Entre outros que nós citamos, que são medicamentos que foram criados com um objetivo, que foram criados com uma ideia e acabaram tendo um efeito colateral que acabou servindo, tendo como efeito colateral o crescimento dos fios e começou a ser direcionado à área do cabelo, tá? Então nós temos também empresas que produzem equipamentos e tecnologia, nós vamos falar um pouco sobre isso na aula que vem, que nós temos o laser, temos o alta frequência, o laser de baixa potência, né? E nós temos o alta frequência, nós temos o microagulhamento, tá? Nós temos o microcorrente. Então nós temos vários instrumentos e ferramentas que nos auxiliam no tratamento da terapia capilar. Isso citando apenas alguns, tá? Existem outros. E então as empresas, elas nos ajudam com essa tecnologia, que vão nos auxiliar no tratamento das doenças. As clínicas médicas dos espaços de beleza, que na realidade somos nós, né? Onde nós acabamos fazendo um adendo ao trabalho do próprio médico e dos especialistas. Nós sabemos que hoje muitos médicos se especializaram em tricologia. Então temos hoje médicos que são tricólogos, que trabalham especificamente com doenças do cabelo e couro cabeludo. E nós, dos salões de beleza, onde nós trabalhamos com as questões de fazer a terapia capilar. Então nós acabamos sendo um cooperador, ok, dessas ciências para poder trazer a recuperação do cabelo, do couro cabeludo, tá? Eu citei também aqui, na aula passada, algumas situações dos cosméticos e suplementos, ok? Eu citei aqui alguns produtos, não vendemos esses produtos, não ganhamos nada por isso, apenas citando para saber que existem. Não existem só esses, tá? Esses são apenas alguns, como exemplo. Então nós falamos do Pantogá, do Pure Food, algumas vitaminas, aminoácidos, proteínas que compõem esses medicamentos, Makeup Hair que passa na TV, tá? Falamos sobre argilas e óleos essenciais, que são essa parte de fármacos, de cosméticos e suplementos que vão ajudar a fazer esse tratamento dessa manutenção do ciclo de crescimento do cabelo, ok? Nós falamos também, como eu falei anteriormente, com relação aos fármacos, então nós temos a finasterida, o minoxidil, a vicis, tá? E esses outros demais, que também vão fazer esse tipo de tratamento. Alguns deles eram direcionados a um tipo de problema e acabou tendo um efeito colateral benéfico e sendo usado para o cabelo. Por exemplo, a finasterida, ele era tratado para tumores da próstata, tá? O minoxidil para pessoas que eram hipertensos, tá, ok? Então, seja um vasodilatador, esse aqui ele também tem um efeito. Então nós temos o que? Esses produtos aqui, eles foram criados com uma finalidade e percebeu-se que no seu efeito colateral, essas pessoas que faziam esse tratamento, como por exemplo aqui os tumores benignos da próstata, com finasterida, e essas pessoas começavam a ter os seus cabelos aumentados. Então foram pesquisar por que isso ocorria e descobriram então que o medicamento que havia sido feito com um propósito, ele tinha um efeito colateral benéfico, que era o crescimento dos fios. Então começou-se a fazer uma pesquisa direcionada a esse tipo de mercado e hoje praticamente eles são mais usados para cabelo do que para o fim que eles realmente foram estabelecidos, ok?
Aqui são os equipamentos que nós citamos das empresas, né? Alguns equipamentos que eles produzem, nós falamos do laser de baixa potência, ou alta frequência, o microcorrente, o microagulhamento, que são algumas ferramentas que podem ser utilizadas na terapia capilar. Tá? Eu não vou falar sobre eles hoje, porque eu já falei na aula passada, estou apenas fazendo um pequeno resumo, tá ok? Nós falamos também com relação a doenças do cabelo, do couro cabeludo, aliás, tá ok? E nós falamos também sobre a questão da seborreia, tá ok? Da dermatite seborreica, psoríase, caspa e também a xerose, tá ok? E que seriam ressecamentos do couro cabeludo, descamação, são inflamações, são quando o couro cabeludo é acometido por fungos, onde existem inflamações, coceiras, então vários tipos de problemas que acometem o couro cabeludo. Então são algumas doenças, tá, que podem ocorrer no couro cabeludo. Não são só essas, existem muitas outras, aqui a caráter só de exemplo, tá ok? Falamos também sobre algumas doenças da haste capilar, tá ok? Falamos sobre as tricoses, que a tricose é um nome meio genérico, que ele vai falar sobre as questões das alterações que o fio de cabelo ele sofre, tá? Então, as tricoses, trico vem dado de tricose, cabelo, tá ok? Então, nós temos as tricoses, que é um nome mais genérico, você tem a tricorrex nodosa, tá? Você tem a tricoptilose, você vai ter a triconodose, você vai ter a triconomania, tá ok? E o piliotote, tá certo? Que são, cada uma delas tem uma peculiaridade. A tricorrex, ela é peculiar por nódulos que aparecem na haste capilar, aqui você tem a haste, e no meio da haste aparece um nódulo, no meio da haste. E onde aparece esse nódulo, geralmente o cabelo ele quebra, tá? Há uma quebra nesse cabelo, tá certo? Isso é uma doença que existe no fio de cabelo. A tricoptilose, ela é aquela onde que é muito famosa, as pontas duplas, aonde o cabelo, por uma perca proteica, por uma perca das camadas de cutícula e por um ressecamento interno no córtex, ele se divide. As suas pontes de enxofre, elas acabam se dissociando e ele acaba se dividindo ao meio, tá? Tanto que se você pegar aquela pontinha dupla e você rasgar, o cabelo vai rasgar totalmente. Por quê? Porque o cabelo ele é uma haste fibrosa. Então, se você puxar aquela ponta dupla, ele vai abrir ao meio, tá? Então, isso é um tipo de doença que acomete ao fio, tá? A triconodose, ela já é um tipo de um nó, não é um nódulo, tá? É um nó, imagina um nó cego, que o fio ele faz em torno de si mesmo. E esse também é um problema da haste capilar, tá? Esse tricoptilomania, tá? Ele, na verdade, ele já é um problema não tanto do cabelo, tá? Não é bem uma doença do cabelo. Ele é muito mais uma doença da pessoa. Por quê? Porque é um problema psicossomático, um problema psicológico da pessoa. A pessoa ela entra num estado de depressão e ela, por um mecanismo de associação, ela começa a se automutilar, onde ela começa a arrancar os fios de cabelo, e muitas pessoas arrancam os fios de cabelo e comem esse fio de cabelo, tá? Então já não é bem uma doença do cabelo, é uma doença que envolve o cabelo, porque os cabelos são arrancados mecanicamente pela própria pessoa que tem esse problema, tá ok? E o piliotortis, na verdade, o piliotortis, ele é o cabelo que nasce torcido. O cabelo ele torce em torno de si, e essa situação aqui, ela pode ocorrer como uma patologia, mas existem algumas pessoas que têm o cabelo com esse formato, onde o cabelo é torcido em torno do seu eixo, de forma natural. Eu tinha um cliente, apenas um, que todo o cabelo dele era torcido em torno do eixo, tá? Todo o cabelo dele, todos os fios dele eram torcidos, então já era uma questão genética muito diferenciada e interessante, tá? Falamos sobre isso também na quarta passada, ok? Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre o que nós paramos na aula passada, que são as alopecias, tá ok? Alopecias, tá?
E a palavra alopecia, ela vem do grego. Opa, errei. Alopecia, do grego, que significa simplesmente queda, né? Queda. Então o que acontece? A alopecia, ela é um tipo de calvície que acomete também as pessoas, tá? Existem vários tipos de alopecia, vários tipos de queda de cabelo, tá? Algumas quedas de cabelo, elas vão ter uma origem hereditária. Outras quedas de cabelo, elas vão ter uma origem e uma disfunção hormonal. Algumas quedas de cabelo vão ter uma origem de fármacos, ou seja, algum tipo de medicamento, tá? Que a pessoa esteja ingerindo, que pode gerar uma queda de cabelo. Ela pode ser ocasionada por estresse e ansiedade. Ela pode ser ocasionada por deficiência de nutrição, tá, de nutrientes, e pode também ser ocasionada por excesso de vitaminas, tá? Por falta de vitaminas e excesso de vitaminas. Isso para citar apenas alguns exemplos, tá? Então, são vários fatores que podem envolver uma queda de cabelo. E a tricologia, ela procura tratar justamente essas questões da queda de cabelo. Então, as alopecias, tá? A alopecia, nós vamos falar sobre algumas delas. Nós temos, inicialmente, dois tipos, inicialmente, tá? Que é uma alopecia que nós falamos que é cicatricial e uma alopecia que não é cicatricial. Vamos começar pela não cicatricial. Não, vamos pela cicatricial. Então, o que é uma alopecia cicatricial, tá? Eu vou falar primeiro, resumindo, depois eu vou dar aqui uma explanação melhor. Acontece o quê? O cabelo, ele é produzido no interior da pele, certo? Aonde existe um folículo, como eu falei na aula passada, quem não ouviu, vou repetir. O que é um folículo? Um folículo piloso. O folículo não é o cabelo, tá? O cabelo é a haste capilar. O folículo é, na verdade, o saco. Ele é uma evaginação da pele. Nós temos a pele. É como se a pele está aqui. É como se a pele fizesse uma retração. E essa retração, ela se une. Então a retração da pele forma um saco, forma um buraco, ok? E nesse saco e nesse buraco, deixa eu pegar aqui para explicar melhor para vocês, espera aí. Deixa eu escrever aqui, só um pouquinho. Eu vou usar aqui essa página. Espera aí. Daqui a pouco eu volto. Fica assim. É mais ou menos isso aqui, ó. Então, imagina que nós temos aqui a superfície da pele, tá? A superfície da pele. Essa pele, ela se contrai e forma um saco, ok? Ela forma um saco, que é uma retração da pele, tá? Esse saco, ele vai ser constituído de várias substâncias, entre elas colágeno e elastina, ok? Esse saco que é retraído, ele, na sua base adiposa aqui, um pouquinho acima dela, ele vai ter, nós sabemos assim, que a pele, ela se divide em três partes. Você tem a epiderme, derme e a hipoderme, ok? Esses prefixos epiderme, hipoderme, vem do grego também. Epi, no grego, antes, hipó, depois. Então você vai ter a derme, que é a do meio, a epiderme antes e a hipoderme depois, ok? Essa hipoderme, que seria como se fosse essa camada aqui, ela é uma camada adiposa, ou seja, uma camada que ela é rica em gordura. Ela não tem vasculação, não tem vasos sanguíneos que passam por ela, ok? Mas na derme, que está aqui no meio, ela já tem, tá, microvasos que vão fazer uma conexão a essa base do folículo. O folículo é o saco. Aqui nessa base do folículo existe alguns mecanismos de produção de fio. Existe o que é chamado matriz capilar, existe o que é chamado a papila dérmica, tá?
todas esses itens que compõem esse fator de crescimento do cabelo, eles têm funções, tá? E entre as funções que tem, uma das funções é o quê? É nutrir essa base desse folículo, aonde existem vasos sanguíneos que vão ser ligados aqui, e nesses vasos sanguíneos existe uma nutrição, onde é levado nutrientes, oxigênio, tudo que precisa, e nessa base desse folículo existe uma germinação mitótica, ou seja, as células elas começam a se diferenciar, as células começam a se proliferar, existe um processo de mitose. Mitose é a divisão celular, onde uma célula se divide em outra igual, e começa a haver uma multiplicação de células nesse saco, tá? Várias células começam a ser produzidas e vão subindo na medida que são produzidas. Dentre essas células, que são compostas de várias substâncias químicas, nós vamos ter algumas que são os queratinócitos e os melanócitos. Queratinócito é uma célula que produz queratina, e o melanócito ele produz melanina. Melanina é o pigmento que dá cor aos cabelos, ok? Tem a eumelanina e a feomelanina. Eumelanina, cabelo escuro, feomelanina, cabelo claro. E a queratina, que é produzida pelo queratinócito, tá? Então essas principais células vão se proliferando aqui, aonde o melanócito produz o pigmento melanina, e ele, através de alguns braços, é como se o melanócito, a célula, fosse assim, tá? E o que ela faz? Ela produz a melanina no seu interior, e essa melanina, ela é, por osmose aqui, ela é transferida ao queratinócito. A melanina é produzida e ela é transferida. Esse queratinócito aqui, ele tem um núcleo, como esse aqui também tem. E esse núcleo do queratinócito, ele precisa ser protegido também. E a melanina, ela cria uma proteção sobre o núcleo do queratinócito, com relação à própria radiação solar, tá? Então é a proteção para que o núcleo não seja destruído pela radiação. Então, o melanócito produz melanina e o queratinócito queratina. E as duas vão dar ao cabelo a sua consistência, tá? De força e de cor. E essas células, elas vão aumentando e vão vindo. Só que essa base desse folículo, ela é mais afunilada do que a sua extremidade aqui, dessa parte de baixo. E o que acontece? Na medida que essas células elas vão subindo, como aqui o espaço é maior e aqui é menor, elas vão se espremendo e vão se achatando. Na medida que elas vão se achatando, elas vão se compactando, elas perdem o núcleo, morrem, e aí você vai ter o quê? Nessa borda, que é chamado ósteo, começa então a brotar aqui no ósteo, começa a brotar o fio de cabelo. Ok? Então o que acontece? Então esse processo todo aqui é um processo de crescimento do fio, onde o fio cresce e ele vai ter alguns estágios que eu vou falar depois, tá bom? Só para entender. Então o que acontece aqui? Nós vamos ter essas questões da alopecia cicatricial. Deixa eu voltar aqui. O seguinte, não tem esse ósteo aqui? Tá. A alopecia cicatricial acontece o quê? Por alguns fatores que eu vou citar, existe uma cicatrização nesse ósteo, o ósteo nessa abertura do folículo, aonde esse folículo ele é tapado, tá? E fica sem o buraco, usando o português, fica sem o buraco para que o fio possa sair. Isso acontece depois de todo um processo inflamatório, um processo de queda, de miniaturização do fio e assim por diante, ok? Então o que acontece? A alopecia cicatricial, tá? Ela é justamente essa, é aquela alopecia, aquela queda de cabelo que ocorreu e que teve tamanha lesão no fio, ou por um sistema do próprio fio hereditariamente deixar de nascer, que esse ósteo ele é fechado, tá? Então esse cabelo, quando esse ósteo ele é fechado, é um cabelo, quando é cicatricial,
que não tem mais recuperação, tá? Esse cabelo, ele não tem mais como ele ser, existe uma repilação desse couro cabeludo, não vai voltar a crescer esse cabelo porque não tem nem buraco mais para sair, não tem mais ósseo para que ele saia. Isso pode ocorrer por várias situações, pode ocorrer por questões genéticas ou até por a própria destruição, a destruição do fio. Por exemplo, uma pessoa que teve uma queimadura, tá certo? Uma pessoa que teve uma lesão muito forte, que bateu a cabeça e machucou, fica aquela cicatriz. Uma cirurgia que a pessoa fez, vamos supor que a pessoa tinha um problema na cabeça, cérebro, e teve que operar. Você pode ver que na parte da cicatriz, onde foi cortado, ali não vai crescer mais cabelo. Por quê? Porque ali já houve uma cicatrização, uma alopecia cicatricial, tá? Então ela pode ocorrer pela destruição do tecido, por uma inflamação que acompanha essa destruição e automaticamente uma fibrose, ou seja, o tecido ele fica fibroso e aí não há mais como ser repilado esse couro cabeludo, tá ok? A não cicatricial era justamente o quê? Esse mesmo problema, mas só que não há uma fibrose, não há uma cicatrização. Aquele cabelo ele pode voltar a nascer, tá? Então há a possibilidade dele voltar a crescer. Então ele não vai ter inflamação, não vai ter fibrose e o tecido não vai ser atrofiado. Que na cicatricial vai ter a inflamação, a fibrose e o tecido ele vai ficar atrofiado e não tem mais como nascer. Tá? Então essa é a diferença da alopecia cicatricial e da não cicatricial. Tá ok? Tudo bom? Tudo ok por aí por enquanto? Tem alguma perguntinha? Vai te responder na aula que vem? Não hoje, né? Tá tudo ok? Tudo ok, né? Beleza. Ok. Então, essa alopecia, ela pode ser localizada e generalizada. Tá ok? Localizada e generalizada. Quando ela é localizada, nós chamamos então a alopecia de androgenética ou areata, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Quando é generalizada, nós chamamos de eflúvio telógeno ou eflúvio anágeno, tá? Vamos falar também dele daqui a pouco. Só distinguindo aqui que quando nós falamos localizada e generalizada, é justamente o que o nome diz. Generalizada, na totalidade do couro cabeludo, e localizada são em partes específicas. Pode ser nessa parte frontal, pode ser na parietal, na occipital, ela pode ocorrer em várias partes do couro cabeludo, ok? Então vamos passar aqui ao próximo caso. Nós falamos aqui da alopecia, tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Nós falamos aqui da alopecia não cicatricial, cicatricial, e eu falei da alopecia localizada, que pode ser androgenética e areata. Alopecia androgenética e areata, e o eflúvio telógeno e anágeno. Eu vou explicar para vocês por que a alopecia androgenética e areata e por que o eflúvio telógeno e anágeno, tá? Vou explicar essa questão dos nomes. Por que eu coloquei essas duas patologias? Porque essas duas patologias, elas são as duas que mais acometem as pessoas, tá? O que mais ocorre são as alopecias areata, a androgenética principalmente, e os eflúvios telógeno e o anágeno, tá? Para que vocês possam entender esses nomes, tá? Areata, anágeno, telógeno, esses nomes se dão devido a quê? Devido ao ciclo capilar, que na realidade sabemos hoje que não é bem um ciclo, tá? Que há momentos em que ele é interrompido. O ciclo dá a ideia daquilo que é contínuo, daquilo que tem princípio, meio e fim, e é uma renovação contínua. Hoje, na tecnologia e no aumento da ciência capilar, nós sabemos que na realidade não é bem um ciclo, porque existem momentos de pausa, tá? Se der tempo eu falo sobre isso. Então, o chamado ciclo capilar, que não é ciclo, ele tem algumas situações, tá? Ele tem alguns nomes que são nomes diferentes, todos esses nomes são de origem grega, por isso que eles são assim tão diferentes, tá? Mas tudo é de origem grega, tá certo? Assim também como os medicamentos que nós tomamos, nomes de especialistas que você passa, então tudo tem de origem grega. Por exemplo, você vai tratar dos seus pés, você passa em quê? Em um podólogo, né? O que é um podólogo? Do grego podós, podós em grego são os pés, tá ok?
Então tem a pessoa que estuda o homem, é a antropologia. Por quê? Porque antropos em grego é homem, tá certo? A mulher passa em qual especialista? Ginecologista. Por quê? Giné em grego é mulher. E assim por diante, tá? Então esses nomes também, eles têm a sua origem na língua grega, tá? Então acontece o quê? Então o cabelo, ele tem, até um tempo atrás, era conhecida 3 fases do cabelo, tá? Chamada anágena, catágena, telógena, tá? Hoje, sabe-se que existem mais 3, que é exógena, quenógena e neoanágena, que na verdade seria neógena, tá? O que acontece? Essa fase anágena, tá? Ela é um nome dado a uma fase que o cabelo está em crescimento. Então a fase que o cabelo está em crescimento é chamado anágena na tricologia. Essa fase, ela tem uma durabilidade extensa. Ela pode durar de 2 a 5 anos. Alguns especialistas falam de 2 a 4 anos, ok? Eu creio que isso varia muito, porque depende de pessoa a pessoa. Nós temos que entender que quando nós falamos de números relacionados ao cabelo, você precisa entender o quê? Que o cabelo, ele é de origem genética, e assim como nossas digitais não são iguais, a íris dos olhos não são iguais, o DNA de ninguém é igual, tá? No sentido de ser absolutamente igual. Então, da mesma forma, esses dados que nós colocamos, 1%, 2%, 50% e tal, são dados aproximados, porque o ser humano é único. Cada pessoa tem uma formulação genética, cada pessoa tem um tipo de imunidade, cada pessoa tem um tipo de biotipo, e isso é muito relativo, tá? Então são apenas números aproximados, tá? Tanto é que você vai observar o quê? Que esses números que eu vou falar, eles mudam muitas vezes. Até um tempo atrás era dito que era de 2 a 8 anos, tá? Hoje já dizem de 2 a 4 a 5. Então são alterações. Antigamente entendia-se que a fase anágena era 85% dos fios que ficavam nessa fase. 90%. Hoje já entende-se que é a média de 85%. Tá? Então esses números vão mudando porque o ser humano não é único e é normal. Tá? Então qualquer número com relação a isso é aproximado, não se detenha muito a precisão dos números. Ok? Então a fase anágena ela é uma fase de crescimento. Na média hoje é dito que 85% dos fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça estão nessa fase de crescimento e eles demoram de 2 a 4, 2 a 5 anos para poder ter esse crescimento total. Então, ou seja, o cabelo tem esse crescimento de 2 a 4, 5 anos e ele pode cair após esse tempo. Tá? Isso em alguns casos. Tem casos que não. Eu mesmo tenho uma cliente que ela senta assim na cadeira e os cabelos dela, eles batem no chão, tá? Então, o cabelo que tem um crescimento não é de 5 anos, tá? Se for ver pelo tanto que o cabelo cresce ao mês ou ao ano, o cabelo dela deve ter 10 anos de crescimento. Quer dizer, então, ou seja, são situações, como eu disse a vocês, que é relativa, tá bom? Tudo é relativo. Então, essa fase anágena é a fase de crescimento. A catágena, ela é uma fase de transição, tá? Ela dura em média 3 semanas e 1% do cabelo, da quantidade de cabelos que tem na cabeça, estão nessa fase de transição. E a fase telógena, que é uma fase de espera, uma fase de repouso, onde o cabelo fica nessa fase 3 meses e 14% dos fios de cabelo ficam nessa fase. Ou seja, o cabelo tem um momento de crescimento, o cabelo tem um momento de transição, o cabelo tem um momento de espera, de repouso. Tá? 85%, 1%, 14%, isso em média não são números absolutos. Tá? As novas fases são a exógena, quenógena e a neógena, que é a neonágena, tá? Que é nova anágena. Nova anágena, tá? Essa fase aqui é a fase da expulsão, é quando o cabelo sai do seu ósteo, ela sai do folículo. Quando você tem o cabelo no chão, ele estava então nessa fase de expulsão. A fase quenógena é a fase onde esse folículo permanece vazio. O cabelo foi expulso e não houve uma repilação. O normal seria ver essa repilação. Só que em muitas situações não há repilação e o cabelo fica hibernando, tá? Onde ele pode ficar nesse estado por anos.
5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então é dito aproximadamente até 9 anos o cabelo, o folículo pode ficar nessa condição de hibernar, onde ele não produz cabelo, tá? E a outra fase, a neonágena, a neógena, ela é a fase onde o cabelo volta a crescer, onde existe a arrepiação. Por isso que é neonágena, que é onde ele volta a crescer. Então hoje é dito que existem essas 6 fases no ciclo capilar, que não é ciclo por quê? Justamente pela fase quenógena. Porque se aqui é uma fase onde o cabelo, onde o folículo, ele pode ficar vazio por anos, pode ser semanas, meses, tá? Mas pode ser anos também. Então o ciclo foi quebrado. Ou seja, então por algum momento o ciclo não teve continuidade. Porque houve um espaço onde o cabelo ficou, o folículo ficou vazio, tá bom? Então, são essas aqui as fases do cabelo. Então, quando nós falamos de alopecia anágena, tá? Então, se você fala telógena, então você vai ter areata e assim por diante. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Nós falamos aqui, deixa eu ver aqui, ó. Então, localizada, a androgenética e a areata. Eu vou falar a vocês. O eflúvio, ele é telógeno, ele é anágeno, tá bom? Então eu vou falar sobre a questão aqui do eflúvio, só para você entender. Então, o eflúvio ele é telógeno e anágeno, tá? Então o que seria essa questão? Não, se eu falar agora eu vou adiantar, não vou falar. Então só para vocês entenderem. Então quando fala eflúvio, anágeno, ele quer dizer essa fase de crescimento. Telógeno, essa fase aqui. Então o eflúvio telógeno é quando o cabelo, tá? Ele de alguma forma, ele permanece nesse momento, ele passa a essa situação de queda antes do tempo. E o eflúvio anágeno é quando essa queda de cabelo, ela acontece no momento que ele deveria crescer. O cabelo deveria crescer e ao invés de crescer, ele começa a ter uma queda. Então você vai ter o eflúvio anágeno e o eflúvio telógeno, tá? Então eu estou passando isso para vocês entenderem o porquê do nome anágeno e telógeno na questão do eflúvio, tá bom? Então vamos lá, alopecia androgenética, tá? Tudo bem, pessoal? Estou compartilhando, tá tudo certo aí? Tudo na boa? Ok. Então a alopecia androgenética, tá? Ela, como o próprio nome já fala, androgenética. Andro, como eu falei também, assim como antropos em grego é homem, andros também é, tá? Então, quando se fala andros genética, vem de Guiné, que quer dizer gnaus, quer dizer aquilo da origem do próprio corpo. Então, ou seja, é a genética envolvendo questões da masculinidade, tá? No caso aqui, os hormônios masculinos. Então, o que acontece? A alopecia androgenética, ela é praticamente 95% dos casos de queda de cabelo, tá? Então, 95% das pessoas que procuram um especialista, um médico tricólogo, um terapeuta capilar, um tricologista para fazer algum tipo de tratamento, 95% em média, ok? Não se detém exatamente esses números, é média. Elas buscam por sendo acometidas de uma alopecia androgenética, tá? A alopecia androgenética, ela afeta homens e mulheres, tá? Ué, mas se você não falou que ela é baseada em hormônios masculinos? Sim, mas nós vamos observar o seguinte, o homem, quando eu falo hormônio masculino, eu estou falando principalmente da testosterona, tá? Então a testosterona, ela é um hormônio masculino que ela é produzida no homem, aonde? Nos testículos, tá? E nas glândulas suprarrenais, tá? Então você vai ter nas glândulas suprarrenais, nos testículos, eles produzem a testosterona e outras substâncias também. O mesmo testículo que produz os espermatozoides, ele também produz a testosterona. E isso em grande quantidade. Porém, a mulher também tem testosterona no seu organismo, que é produzido pelos ovários, tá? Em menor quantidade, não é igual ao homem. Um homem adulto, ele vai ter de 20 a 30% a mais de testosterona no seu organismo do que uma mulher. Mas a mulher também tem o hormônio masculino, que o hormônio masculino trabalha na questão da musculatura e várias outras situações também, tá?
E algumas pessoas, algumas mulheres, por exemplo, podem ter uma disfunção desse hormônio, e aonde elas começam a desenvolver barbas, né? Tem mulher que tem barba, tem bigode, e é justamente devido ao excesso desse hormônio no seu organismo, tá certo? E tem que haver um tratamento. Ok, então ele afeta homens e mulheres, principalmente homens, tá? Principalmente homens. E a origem é hormonal, como eu falei, e hereditária, tá? Por que hereditária? Porque geralmente funciona o quê? Cada pessoa tem um código genético. E esse código genético, ele coloca em nosso organismo alguns marcadores, tá? Funciona assim. Os hormônios são produzidos pelo nosso corpo. Vou falar bem rapidamente, bem simples. Os testículos e as glândulas suprarrenais produzem testosterona. Existem em nosso organismo marcadores, que o nosso corpo não tem só testosterona, existem muitos outros hormônios que são liberados constantemente no nosso corpo, tá? E o que acontece? Existem marcadores em todo o nosso organismo. Esses marcadores servem para quê? Para determinar onde cada hormônio vai agir, tá? Onde cada hormônio vai atuar. E onde houver aquele marcador, o hormônio é produzido e é direcionado àquele local específico. Acontece o quê? Acontece que existem alguns marcadores de testosterona que ocupam o nosso couro cabeludo, tá? E o que acontece? Essa parte frontal superior aqui do homem, ela é uma parte que tem muitos receptores de testosterona. Então a testosterona ela é direcionada a essa parte frontal do homem com uma eficácia maior. E nessa parte aqui da occipital, da nuca baixa e nuca alta, nessa região já não tem receptor, tá? Então o que vai acontecer? A testosterona ela é direcionada para essa região. Ok. Quando essa testosterona ela é direcionada a essa região, acontece o quê? Existe nessa região umas enzimas que é a chamada 5-alfa-redutase, tá? 5-alfa-redutase é uma enzima. E qual que é a função dessa enzima? Ela tem a função, falando de um modo simples, ela atua sobre a testosterona, ela faz um processo de químico nessa testosterona, e essa testosterona se transforma em um outro hormônio, chamado dihidrotestosterona. Ou seja, reformulando, a testosterona vem até nós, até o couro cabeludo, essa enzima 5-alfa-redutase age sobre a testosterona, ela sofre uma transformação e se transforma numa outra substância chamada dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona, ela atua sobre o folículo, aqui o folículo que nós falamos aqui, ó, cadê o meu desenhozinho, né? Essa dihidrotestosterona, ela atua sobre esse folículo e ela faz com que esse folículo sofra algumas alterações, tá? E nessas alterações que o folículo sofre, acontece justamente aqui, ó, o encurtamento da fase anágena. O que é a fase anágena? O crescimento. Ela faz com que a fase anágena, que ia durar de 2 a 5 anos, 2 a 4 anos, ela começa a durar menos. Ela diminui o tempo útil dessa fase anágena de crescimento. Ela faz uma miniaturização do folículo. O folículo não é o fio de cabelo. O folículo é o saco onde o cabelo cresce. Ela atua nesse folículo e faz com que ele diminua o seu diâmetro. Na medida que esse folículo vai diminuindo o seu diâmetro, esse cabelo que sai por aqui, ele vai se miniaturizando, ou seja, vai ficando pequeno, vai ficando mais fino e vai se transformando em um cabelo véulo, um cabelo bem fininho e até um pouco mais claro do que o normal. Até que vai chegar um ponto que esse ósteo ele vai ser fechado e aí aquele cabelo cai e aí não cresce mais cabelo. É quando a nossa testa ela vai aumentando. Eu quando era jovem, eu tinha cabelo até aqui na testa. Hoje eu já tenho 2 dedos de cabelo para cima que não era, que hoje é testa, mas antigamente não era cabelo. Hoje virou minha testa. Embora eu tenha 50 anos, então não posso reclamar muito que eu tenho bastante cabelo ainda. Mas tem algumas pessoas que essa testa ela vai aumentando, fica aqui, e alguns a testa vai parar aqui, tá certo? Que é o que? Essa dihidrotestosterona, ela vai criando essa miniaturização do folículo, o folículo fica pequeno
e ele fecha e o cabelo ali cicatriza e já era. E aquele cabelo não vai mais crescer, tá? Então, o tratamento da terapia capilar, ele tem que ser efetuado antes dessa fase. Antes que esse folículo, que esse ósseo se feche totalmente. Enquanto o cabelo é véolo, aquele cabelo fininho, aquela peluginha e tal, ainda há esperança, tá? Pode tentar repilar, que ainda há esperança de melhorar o quadro. Mas depois que o couro cabeludo, onde tinha cabelo, virou testa, aí infelizmente já não tem mais o que ser feito. Aí é só peruca mesmo, ok? Ok. E a diminuição da quantidade de fios, ou seja, os fios automaticamente afinam, tá certo? Caem e outros vão diminuindo a sua proporção, tá? Então isso tudo é causado por essa tal da dihidrotestosterona, que é o resultado da testosterona que foi quebrada pela enzima 5-alfa-redutase. E é nesse ponto que algumas pessoas vão usar o finasterida e o dutasterida, que eles vão agir sobre essa enzima. Eles agem contra essa enzima 5-alfa-redutase, combatem essa enzima para que ela não possa fazer a testosterona virar dihidrotestosterona, tá certo? Então, os medicamentos atuam nessa enzima para poder não ter essa queda. O ponto negativo é que, como eles estão mexendo na testosterona, em alguns casos pode ter uma disfunção de potência sexual. O homem pode perder um pouco do libido, ele pode perder um pouco da sua potência sexual, embora isso não aconteça numa proporção de porcentagem grande, mas há uma possibilidade, é um fato que pode ocorrer, porque está mexendo com a testosterona, que é o hormônio que gera, que rege tudo isso, tá bom? Então, a alopecia androgenética é devido ao hormônio masculino, no caso a testosterona, tá? E todo esse processo aqui acontece para que haja a queda de cabelo, tá bom? Então ela vai cometer mais homens, embora algumas mulheres também tenham, tá? E é a famosa calvície que acontece, que as pessoas sofrem tanto com isso aí, tá bom? A outra alopecia é a areata. A areata, o próprio nome areata, ele vai nos lembrar um pouco sobre áreas, né? Que acontecem. Então essa alopecia areata, ela vai fazer o quê? Ela na realidade é um pouco diferente, ela é uma alopecia em áreas, ela é mais localizada, ela forma buracos em forma de esfera em algumas partes do cabelo. Pode ser um buraquinho aqui, um buracão, pode ter 2, 3, 4. Então a pessoa pode ter várias falhas no couro cabeludo em forma de círculos, onde fica limpinho ali, que vira uma testa, tá? Pode ser poucas ou muitas, tá certo? Isso é a alopecia areata. Ela geralmente, ela causa por quê? Por um sistema o sistema imunológico da pessoa, ele ataca. O que isso quer dizer? O nosso organismo, ele tem uma defesa, tá certo? Nosso sistema imunológico, que são várias células que se unem, tá? Cada uma tem uma função e vão defender o nosso organismo de invasão de substâncias ou de bactérias que são indevidas, ou substâncias que não podem estar no nosso organismo. Ele vai combater aquilo ali, tá? E é quando, por exemplo, digamos que entrou um espinho na sua pele, o seu sistema imunológico ele vai, de defesa, atacar aquele espinho, e esse ataque é onde forma aquele pus, que a ideia é para poder expulsar aquela situação ali que é estranha ao organismo. Acontece o que muitas vezes? Que a pessoa que tem a alopecia areata, tá? Que ela acaba tendo o seu próprio sistema imunológico ataca a si própria, tá? Então, ou seja, ao invés de ele combater substâncias ou agressores ou invasores do organismo, ele começa a combater o próprio organismo. E aí começa a gerar esses buracos no couro cabeludo, tá? E essa queda, ela pode ser repentina, tá bom? E geralmente, embora haja muitos fatores que podem ocasionar, tá? Não é só um, tem vários. Mas um deles, um bem famoso, é o estresse, tá? Então a pessoa que passa por um estresse muito grave, por uma situação traumática muito grave, ela pode desencadear esse tipo de alopecia areata e começa a surgir esses buracos no seu cabelo, no couro cabeludo, tá? Então o estresse é um dos gatilhos, tá? Porque quando nós falamos de sistema imunológico, entenda o seguinte, existe um gatilho, existe um fator causal, existe um momento, o termo é gatilho mesmo, que aciona o seu organismo para combater o próprio organismo. E o gatilho que pode acionar esse mecanismo pode ser
um deles pode ser o estresse e a ansiedade, embora existam muitos outros, tá bom? O eflúvio, tá? O eflúvio é telógeno, tá? E tem o anágeno, né? Então o telógeno, como já falei, quando eu falo telógeno, eu coloquei aqui grego, telos no grego quer dizer fim, cessação, tá? Então telógeno, geno de geno, genal, que é geração, e telos, que é o fim, tá? Tudo de origem grega. Então ele na verdade é o quê? Ele faz, que eu já expliquei lá, vou voltar, ele faz com que uma grande parte do cabelo entre na parte telógena. A parte telógena é aquela parte de repouso, aquele momento de repouso do fio. Então, de repente, o fio para de crescer. Não era para parar, ele deveria estar, vamos supor, na fase anágena, por exemplo, mas aí de repente ele para de crescer. Então aí o cabelo começa a ficar ralo, tá? E ele começa a ficar ralo, mas é um ralo meio generalizado, tá bom? E o que pode gerar fazer com que os cabelos passem a fase telógena de descanso, assim de repente? Fatores hormonais, situação de estresse, tá bom? Olha só, fatores hormonais, tá? Pode ser várias coisas, tá bom? Por exemplo, hipo e hipertiroidismo. A tireoide, ela produz hormônios que fazem uma certa regulação no nosso corpo. Então, se a pessoa tem hiper ou hipotireoidismo, ela pode emagrecer demais, engordar demais. Então, essa disfunção hormonal, né, do seu organismo, ela pode gerar essa queda de cabelo, tá certo? Outra situação, traumas, tá? Traumas, cirurgias de grande porte, cirurgias difíceis, a perca de peso muito drástica, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia bariátrica ou qualquer tipo de redução de estômago, ou ela entra numa dieta muito forte, então essa falta de nutriente aos fios pode gerar um eflúvio telógeno, tá? O cabelo começa a cair. Deficiência de ferro, pessoa que tem uma alimentação muito pobre em ferro, tá? Pode gerar também essa queda de cabelo. Porém, o excesso de vitamina A também pode gerar a queda de cabelo. Então, se você observa, excesso de vitamina e falta de vitamina. Tanto o excesso como a falta pode gerar uma queda de cabelo. Outra coisa também, eu vou colocar aqui mais uma coisa, não dormir direito, tá? Se você tinha um ritmo de sono, deitava às 11 da noite e acordava às 5, algo desse tipo, e de repente você começa a dormir às 3 da manhã e levantar às 10, ou começa a dormir às 6 horas por dia, começa a dormir 4, dormir às 8, começa a dormir 3. Se você começar a não dormir direito, você bagunçar o seu ciclo de sono, o seu cabelo vai começar a cair, você vai entrar no eflúvio telógeno, tá? Você vai perceber que vai começar a haver uma rarefação nos seus cabelos, as entradas vão começar a aumentar, o chão vai ficar cheio de cabelo, tá? Então o sono, quando está desequilibrado, é queda de cabelo na certa, é eflúvio telógeno na cabeça, literalmente na cabeça, tá? Então, durma direito, repouse bem, tente ter um ritmo ideal de sono correto, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, que isso ajuda muito. Se você estiver com o ritmo de vida bagunçado e o cabelo está caindo, tente voltar a dormir corretamente, que você já vai ver que vai melhorar muito, 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 tá bom? Pode ter certeza disso, tá? E o eflúvio anágeno, tá? O anágeno é o que? Lembra? A fase anágena é a fase de crescimento do fio. O eflúvio anágeno é o que? É quando o cabelo deveria estar crescendo e ele começa a cair. Quando ele deveria, observe que nós temos uma grande quantidade, 85% dos cabelos deveriam estar nessa fase de crescimento. Agora você imagina, 85% dos cabelos que deveriam estar na fase de crescimento começar a cair. Né? Então a pessoa vai ter uma queda de cabelo terrível, tá? Então isso acontece geralmente por quê? O eflúvio anágeno, geralmente ele é meio uma coisa meio forçada. Geralmente é por radiação ou quimioterapia, ou algum tipo de tratamento medicamentoso que é mais agressivo. São aqueles medicamentos que geralmente, por exemplo, a quimioterapia, ela tem a função o quê? De destruir as células cancerígenas, tá? Só que qual que é o problema? Não tem como medicamento destruir só a célula cancerígena. Ele destrói a cancerígena e, infelizmente, muitas que são boas também vão junto. Ele não fica só na cancerígena, ele destrói também muitas que são úteis. Então, automaticamente, os cabelos
começam a cair. Eu trabalhei no Hospital do Câncer, eu trabalhei lá 1 ano e meio, mais aproximadamente, eu era voluntário, eu ia lá cortar os cabelos toda segunda e toda quarta-feira, no Hospital do Câncer. E é impressionante, então a pessoa vem com o cabelo, você pega a maquininha, você enfia a maquininha por baixo assim, e vai, o cabelo vem na sua mão. É como se fosse uma peruca, mas não é, é o cabelo da pessoa. Ele sai na sua mão, da estrutura dele estar tão debilitada pelas quimioterapias, tá? Por quê? Destrói células boas, destrói células ruins e as boas. Só que na nossa base capilar existe uma intensa atividade celular, tá? Para formar os fios de cabelo. Então, eu falei na aula passada, eu vou repetir. O que acontece? E vamos finalizar com isso. O que acontece? Todo o nosso organismo, ele precisa de nutrientes. Todo o nosso organismo. Porém, existem 2 extensões da pele, que são os cabelos e as unhas. O seu organismo, ele vai entender sempre o quê? Que o menos importante em você são os seus cabelos e as suas unhas. Se começar a faltar em você algum tipo de nutriente, se começar a faltar no seu organismo vitaminas, proteínas, aminoácidos, o que seja, o que vai acontecer? O seu organismo vai entender o quê? Que os órgãos vitais têm que ser alimentados. O seu pulmão não pode parar, o seu coração não pode parar, os seus rins não podem parar, o seu pâncreas não pode parar, tá certo? Então o seu cérebro não pode parar, ele vai direcionar esses nutrientes a esses órgãos que são vitais para a vida. Agora, os que não são vitais, cabelos, unha e os dentes, eles vão ficar em segundo plano, tá? E o que vai acontecer? Faltou nutrientes no seu organismo, a primeira coisa que você vai ter problema são com as suas unhas e os seus cabelos. Vão ficar fracos, quebradiços, vão parar de crescer, vão ficar ralos, vão ficar pequenos, finos, tá certo? Então, ou seja, a mesma coisa quando nós falamos em tratamentos aqui, ou seja, se as células foram agredidas, se o organismo está sendo agredido, então o organismo vai direcionar aquilo para o que é mais importante, o cabelo fica por último plano. Então por isso que geralmente os cabelos, as unhas e os dentes são os que sofrem em primeiro lugar devido a uma quimioterapia ou a uma falta de nutrientes, como uma dieta muito forte, uma cirurgia de grande porte, um medicamento que a pessoa tomou que de alguma forma agrida o seu organismo, tá certo? Então, nós temos que ter essa ciência e esse conhecimento, tá bom? Então, aqui, nós vamos estar terminando. Nós passamos, então... Existem outras alopecias, tá? Não são somente essas. Eu passei essas 2 porque elas são as que são mais comuns e que acometem mais as pessoas, tá? Mas existem outras, tá certo? E na aula que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos estar falando um pouquinho sobre os tratamentos que são feitos para esse tipo de queda de cabelo, tá? E para as doenças do cabelo e couro cabeludo. Vamos falar um pouco sobre tudo. Vamos iniciar falando das questões do laser, alta frequência, microcorrente, óleos essenciais, argilas, microagulhamento. Então vamos falar um pouquinho de cada coisa para que vocês possam ter uma noção. Para fechar, eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso que nós estamos falando aqui é apenas um resumo do resumo do resumo, tá? Aqui é só um índice praticamente, porque esses estudos são estudos científicos, são estudos que envolvem a medicina e eles têm quanto mais níveis de profundidade você quiser alcançar, você terá para poder alcançar, tá? Então aqui é apenas um resumo do resumo do resumo, é um beabazinho, uma coisinha, uma meia com açúcar aqui, só para vocês terem uma pequena noção, bem básica, muito básica, do que é a tricologia, tá bom? Então quero agradecer a presença de todos vocês. Quer falar um pouquinho, meu querido? Quero. Então tá aqui nosso grande homem. Deixa eu passar aqui a bola. Olá pessoal, tudo bem? Não, fica aqui, tá bom? Tá. Eu tô só acompanhando pelo aparelho aqui, já vai mandando um oi quem tá me vendo aí. É isso aí. Quem não me conhece, eu sou o Edson Pimentel, tá bom? A gente resolveu fazer esse projeto no Colorimetria Mais Fácil para trazer um pouco de conhecimento para vocês. A minha ideia, né, com o professor Dodi Capelli, né, Roberto Dodi Capelli, você pode procurar ele no Facebook, manda solicitação de amizade para ele, acompanhe os trabalhos dele, tá bom? Então a minha ideia é fazer com que vocês tenham acesso a esse conhecimento e o Colorimetria Mais Fácil se torne o maior fórum de conhecimento com profissionais de ponta para trazer um pouco de conhecimento para vocês,
para que vocês entendam um pouco mais, né, da área de vocês, do cabelo, enfim, de diversas coisas que a gente vai fazer, tá bom? Eu tô vendo a Karina, a Tatiane Domênica, tá aí, né? Janete, a Aurelice. Eu não só entendi, né, o professor aqui vai me ajudar a entender. A Janete disse o seguinte: Roberto, muita gente acha que essas quedas são somente problemas externos e não internos. Né? Então, muitas pessoas acham realmente isso. Quando você fala problemas externos, é o quê? A pessoa tem uma queda de cabelo e ela pensa que ela vai comprar um creme hidratante, que ela vai fazer uma cauterização, que ela vai fazer um tratamento na haste capilar e vai resolver a queda de cabelo. Então aí é importante ter a diferença, tá? Saber a diferença entre você ter uma quebra de cabelo e uma queda de cabelo, tá certo? Quando o cabelo quebra, sim, aí é um fator externo. Então é hidratação, nutrição, cauterização, repor colágeno, elastina e o que for, óleos essenciais, tratar a haste capilar, porque ela está quebrando. Mas se ele está caindo na sua base, isso não é externo, é interno. Então aí são essas questões que nós falamos aqui da tricologia, tá bom? Então essa é a diferença, quebra e queda. Tem que separar as duas coisas. Legal, que bênção. Então você viu, né, gente? Ó, a única coisa que a gente vai pedir para você é para que você compartilhe, tá bom? A gente vai deixar disponível essa aula aí, essa mega aula. Apesar de ser apenas um pedaço, ele deu algo extraordinário para vocês, assim, que eu tenho certeza que vai acrescentar ao currículo de vocês. Então compartilhe, marque, né, duas amigas, duas profissionais. Na próxima quarta-feira, né, professor? Sim, continuamos. 20 e 30, tá bom? Próxima quarta-feira, 20 e 30, a gente vai estar aqui de novo fazendo essa transmissão com mais uma mega aula. Nessa próxima, o que nós vamos ver mesmo? Nós vamos falar um pouco sobre os tratamentos, né? Isso, os tratamentos. Tanto os equipamentos, como também as substâncias que são utilizadas no tratamento da terapia capilar, tá bom? É isso aí, gente. Deem força para essa página, compartilhem, curta, siga, para você sempre receber as notificações de quando a gente estiver online, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, cada um de vocês que pôde estar presente com a gente. Um beijo grande no coração de vocês e até mais. Até mais, pessoal. Abraço, viu? Obrigado. Quarta-feira, então, 20 horas e 30 minutos, aguardamos vocês, ok? Vamos falar sobre essas questões da terapia, do tratamento do cabelo e do couro cabeludo. Abraço a todos.